Sr. Presidente da Câmara de Marinha, caro Francisco, muito obrigado pelas simpáticas palavras, que são naturalmente exageradas, mas que eu perdoo, dada a nossa amizade. Saúde de todos os presentes e agradeço muito a vossa presença aqui hoje à tarde para falar de um assunto que é um assunto importantíssimo para todos nós e naturalmente saúde dos três convidados que irei apresentar dentro de alguns momentos. Mas antes disso gostava de fazer fornecer um enquadramento, se quiserem, do tema desta mesa redonda, a Marinha de Comércio e Futuro. E começo por fazer uma confissão pública. Eu sempre achei que Portugal não precisava de Marinha de Comércio. Durante uma longa parte da minha carreira profissional, achava que não havia razão nenhuma para Portugal ter uma Marinha de Comércio, pela razão simples de que é um mercado completamente aberto, acessível, é um mercado, portanto, os importadores e exportadores nacionais não precisavam de ter uma Marinha Nacional para garantir que tinham serviços de transportes competitivos. E, além disso, a Marinha de Comércio é um tipo de atividade que é muito intensiva do ponto de vista de capital, em que funciona muito de braço dado com o mercado financeiro, que, como sabem, cá em Portugal praticamente não existe nesta área. E, portanto, achava que, de facto, não havia uma argumentação muito forte para se defender uma Marinha de Comércio em Portugal. Será dizer que mudei de opinião, se não estava aqui hoje. Mas realmente, se vocês pensarem, os operadores que neste mercado, no mercado de transportes marítimos, não têm pátria. E um exemplo paradigmático disso é um navio que certamente ouviram falar, chamado Ever Given, que esteve encalhado no canal de Suez em março deste ano e causou grandes problemas às cadeias de abastecimento, etc. O dono desse navio é um fundo japonês. O operador marítimo, portanto, que opera o navio, é uma empresa de Taiwan, chamada Evergreen. O gestor técnico, portanto, quem fornece a tripulação e trata de toda a manutenção e a operação técnica do navio, é uma empresa alemã. A bandeira do navio é panamiana. A tripulação do navio é indiana. E o seguro do navio, o P&I, é inglês. Quer dizer, é difícil dizer que o navio é de algum destes países. Mas de facto, uma pergunta que se torna óbvia, então porquê é que eu mudei de opinião? E se calhar como eu muitos outros. É que nós estamos de facto condenados a ser um país marítimo, não temos outra hipótese. E o que acontece é que a Marinha de Comércio é o pilar principal de uma economia de mar. Porquê? Porque é realmente a atividade que reúne os recursos materiais e recursos pessoais, recursos humanos. É a atividade que depois suporta muitas das outras atividades que circulam à volta ou dentro do ecossistema marítimo. E, de certa maneira, uma comparação talvez um bocadinho atrevida, mas eu olho para a Marinha de Comércio um pouco como ao futebol em relação ao desporto. Era impossível vocês terem basquetebol, handball, etc., se não houvesse um futebol que reunisse todos os recursos materiais e humanos que permitem depois serem canalizados em parte para uma série de outras atividades. E é um pouco isso na economia de mar. E vou tentar demonstrar isso dando-vos ou partilhando convosco aqui alguns números. No último relatório da União Europeia sobre a economia azul, mostra que no seu total o valor acrescentado bruto, o VAT, da economia azul na Europa representa 218 mil milhões de euros e gera 5 milhões de empregos, de postos de trabalho. Isto corresponde mais ou menos a 1,6% do valor acrescentado bruto total da Europa e 2,3% do emprego na Europa. Portugal, de facto, está acima desta média europeia, porque temos uma cota de 3,2% na economia de mar em relação ao VAP total e damos emprego a 5,5% de todos os postos de trabalho na economia nacional. No entanto, se começarmos a comparar agora mais detalhadamente as componentes da economia de mar, o que nós verificamos é que a principal componente da economia de mar em Portugal é o turismo costeiro e são as atividades lúdicas que rodam à volta disso. Representam basicamente 43%. Portanto, quando estamos a falar na economia em Portugal, estamos a falar essencialmente nesta altura ainda todas estas atividades. Nós temos uma conta satélite do mar que discrimina as várias componentes
da economia do mar, e acontece que, por exemplo, o transporte marítimo nem sequer é identificado. Não existe. Está englobado com os portos e com a logística, que já tem uma representação forte, mas os transportes marítimos têm uma representação quase insignificante. E, de facto, para lhes dar os últimos números, depois acabo, para não estar a prolongar demais esta introdução, mas se eu comparar a Marinha de Comércio em Portugal, portanto, o peso da Marinha de Comércio em Portugal, com 3 países de referência, o Reino Unido, a Dinamarca e a Grécia, que de certa maneira balizam Portugal em termos da sua área, da sua população e do produto interno bruto, verificamos que em Portugal a estimativa é que a Marinha de Comércio representa 1,4% do valor acrescentado bruto nacional, contra 14% na Grécia, 11% no Reino Unido e 40% na Dinamarca. Portanto, isto mostra de facto o caminho que podemos e devemos ainda traçar para começarmos a ser um país marítimo como deve ser. Isto ajuda um bocadinho a perceber porque é que Portugal ocupa a 67ª posição no ranking mundial do shipping, atrás de países como Luxemburgo e Bangladesh. Portanto, isto digamos, é o enquadramento que eu acho que era útil ter como ponto de partida. Obviamente, a intenção é alterarmos isto de forma radical. E eu queria passar a palavra, em primeiro lugar, à professora Assunção Cristas, que não precisa de apresentação, toda a gente a conhece, mas recordo que foi Ministra do Mar entre 2011 e 2015, em acumulação com as pastas de Agricultura, Ambiente e Ordenamento do Território. Hoje é professora na nova Law School, e, sobretudo, é coordenadora do mestrado em Direito e Economia do Mar, que, tanto quanto sei, é o único em Portugal. Mas talvez não menos importante, a professora Assunção Crista, com o seu marido, é uma armadora da Marinha Mercante. E aqui tenho que fazer um pequeno parênteses. Não sei por razão, em Portugal, aquilo que se chama em Inglaterra Merchant Marine e que se chama em França Marine Marchande, nós chamamos Marinha de Comércio. Porque reservamos o nome de Marinha Mercante para a Marinha de Comércio, a Marinha de Pesca e a Marinha de Recreio. E a professora Assunção Crista é armadora nesta última categoria, dona de um lindíssimo catamarã de 20 metros e passa a promoção. Está disponível para passeios no Tejo e pode levar, tem capacidade de jogo para 150 passageiros. Portanto, fica aqui assim, desde já o reclamo. Mas eu gostaria, de facto, de pedir à professora Assunção Cristas que partilhasse connosco a sua experiência à frente do Ministério do Mar e aquilo que lhe parece que são as dificuldades e as oportunidades que existem para, a pouco e pouco, começarmos a ser uma nação marítima como todos gostavam. Muito obrigada. Eu queria começar por agradecer o generoso convite para estar aqui hoje, na pessoa do Sr. Almirante, responsável por esta casa lindíssima e agora renovada, e também pelo Sr. Comandante. Queria agradecer este painel, onde me reúno com bons amigos e, em particular, ao Dr. Jorge de Almeida, que me desafiou para estar aqui. Eu acho que foi a partida para eu ter desafiado para estar na faculdade a falar precisamente sobre um tema que nos levou a uma conferência internacional a propósito da entrada em vigor da Convenção de Viena sobre a compra e venda internacional de mercadorias, que entrou em vigor em Portugal no dia 1 de outubro deste mês, apesar de ter sido assinada por Portugal em 1980, mas nós resolvemos na faculdade, porque estamos bastante empenhados em trazer a agenda do mar e a agenda azul para todas as nossas dinâmicas, todas aquelas em que faz sentido, a explicar que fazia sentido termos uma conferência diferente para nos falar de um número óbvio que o Jorge poderia ter sinalizado, que é 93% do comércio mundial corre por mar, mais 93% corre por mar, e portanto falar de compra e venda internacional de mercadorias sem falar de comércio marítimo e de transporte marítimo global seria um bocadinho pobre, e tivemos um painel magnífico onde pudemos também verificar exatamente o episódio também do Evergreen e todos os impactos que tem. Mas deixa só duas coisas. Eu achei que ia dizer que também fazia sentido convidar-me, porque tenho uma filha que se chama Maria do Mar, que é a mais velha. É a minha filha mais velha, muito antes de eu imaginar que um dia poderia vir a ocupar funções de Ministra do Mar, já tinha uma filha chamada Maria do Mar. Aliás, ela tinha 10 anos quando eu fui para o governo, portanto insuspeito de qualquer premeditação. Mas sim, a parte
da embarcação do meu marido, é dele e dos sócios. Eu sou só, Ok. eu sou só mulher, aí eu ocupo só a função de mulher Marinha. solidária, portanto, completamente solidária, mas só com essa intervenção. 2 ou 3 notas. A primeira para dizer que, de facto, das coisas mais relevantes que tive a oportunidade de lançar quando estive no governo foi precisamente a conta satélite do mar, que era algo que nós não tínhamos, que poucos países tinham, que neste momento a OCDE continua a dar o exemplo de Portugal como um caso de estudo e de bom exemplo, e em que procurámos medir, quantificar aquilo que já representava a economia do mar no nosso país, porque obviamente também não podemos desenhar estratégias e pensar onde é que queremos chegar se não sabemos onde é que estamos. E esse ponto era um ponto essencial. Ninguém sabia exatamente onde é que estamos, não tínhamos agregado esses números e eles começaram a ser trabalhados e recolhidos a partir de 2013, depois saíram os primeiros dados em 2016, mas por reporte de 2013. Esta coisa das nossas estatísticas é muito... enfim, um pouco desconcertante, porque quando sai sempre tudo referente a um período muito anterior e eu creio que aí há uma transformação digital a ocorrer. Não quero acreditar que hoje as potencialidades que nós temos e a prestação de contas e de estatísticas como ela é feita não possa dar um salto significativo. Mas a verdade é que temos essas contas, depois não foram recolhidas durante mais algum tempo e, enfim, saiu de novo um segundo momento de comparação dessas mesmas contas e o ideal era que nós pudéssemos ter, enfim, todos os anos e com uma periodicidade regular. Mas o que nos mostra essa conta, de forma também talvez um pouco surpreendente, é que a fatia maior é de facto tem a ver com o turismo. Enfim, Portugal conheceu um boom muito grande de turismo, agora também se percebeu que o turismo é um setor muito frágil, no sentido em que muito exposto a todas as transformações e, portanto, confiar só no turismo é curto, é preciso olhar para outras coisas. A parte alimentar, essa não ficou afetada com a pandemia, porque as pessoas continuaram a ter de comer, puderam não comer fora de casa, nos restaurantes, enfim, noutros circuitos, mas nas suas casas tiveram de continuar a alimentar-se e a navegação decorreu por todo o mundo, com restrições, com dificuldades, até do ponto de vista das tripulações e da forma como tiveram de continuar embarcados, ainda se sentem esses efeitos, mas a verdade é que subsistiu. Se este setor é um setor, e portanto o nosso futebol neste momento não é a marinha mercante no sentido de comercial, mercantil, mas nós gostaríamos que pudesse dar um maior contributo e por isso todas as iniciativas, nomeadamente a For Shipping, que se destinam a dar esse impulso, parece-me que são muito significativas. Conversámos aqui há uns tempos sobre o que é que poderia ser este papel de Portugal, quando realmente olha para uma Dinamarca que tem 40% do VAB a vir do shipping, não está aí a Holanda, mas certamente que a Holanda também tem uma percentagem elevadíssima, o Reino Unido, outros países, e nós temos uma percentagem tão modesta. Como é que nós podemos ambicionar chegar a um outro patamar? Na minha visão, isso deve e pode acontecer se nós aproveitarmos a oportunidade, enfim, que o atraso certamente, onde o atraso certamente nos coloca, para fazer diferente, para fazer igual ao que os outros fazem, não vale a pena. Os outros já fazem há muito tempo e fazem bem, e portanto podemos entrar neste jogo, querer ambicionar ir subindo alguns degraus, se o fizermos de forma significativa, acompanhando as duas grandes tendências globais, que são tendências transversais a todos os setores, mas onde o shipping tem uma atividade e tem um papel relevante a desempenhar. Eu diria que são, por um lado, a digitalização, por outro lado, tudo o que tem a ver com a descarbonização da economia. Ora, a descarbonização, que é uma exigência e já não é uma mera proclamação política, que nós sabemos que nem sempre é cumprida, mas que está vertida na lei e que, apesar das leis não serem sempre cumpridas, tem, obviamente, um grau de obrigatoriedade superior para os diferentes países, é o ponto onde nós estamos. Nós, neste momento, temos uma lei europeia do clima, que foi aprovada em junho deste ano, ainda ao abrigo da presidência portuguesa, traduz os objetivos climáticos globais do Acordo de Paris, diz-nos que temos de ficar até 2050 abaixo de 1,5 graus, tem uma meta para 2030 e prevê a fixação de metas para 2040 e a possibilidade de rever as ambições se
mediante uma avaliação científica e os reportes científicos que vão sendo estabelecidos e que estão referenciados, nos mostrarem que o que estamos a fazer não é suficiente, essa lei alinha-se com um conjunto muito significativo de legislação europeia. Ora, essa legislação europeia, que às vezes nós podemos achar que tem menos ligação aos vários setores, mas no caso do shipping não tem de todo menos ligação, porque aliás é uma atividade considerada. Neste momento, se quiserem, é uma árvore legislativa que vai continuando a ramificar-se e que faz e começa a criar uma consistência que nos vai levar a um ponto que é, ou nós temos uma atividade sustentável, ou se não temos uma atividade sustentável, estaremos fora do mercado. Ora, para quem quer ganhar cota, para quem quer crescer, para quem quer afirmar neste setor, tem que começar a fazer de acordo com as melhores práticas e tem que ambicionar liderar. Esta ideia de sustentabilidade, e eu calmo para depois dar a palavra, podemos se calhar conversar um bocadinho mais, assenta naquilo que comumente se vem conhecendo como a governação ESG. ESG é Environmental, Social e Governance. E, portanto, tem 3 pilares. O pilar ambiental, o pilar social, que tem a ver com o cumprimento de todas as convenções internacionais na área do direito laboral, mas não só a hard law, também soft law, os princípios das Nações Unidas, por exemplo, relacionados com direitos fundamentais e direitos dos trabalhadores, e depois a parte de governance, com um alinhamento de incentivos para as empresas para que as próprias administrações, os próprios corpos dirigentes assumam os objetivos da sustentabilidade em todas as suas vertentes. A parte ambiental é muito rigorosa. Neste momento nós temos a chamada taxonomia europeia, é um regulamento, está em vigor em Portugal. A partir de janeiro induz obrigações de reporte para um conjunto muito significativo de empresas e aquelas que não têm logo diretamente uma obrigação de reporte vão ter indiretamente, porque depois os reportes de sustentabilidade vão olhar para toda a cadeia de valor e não só para aquela empresa obrigada ao reporte, o que significa que indiretamente nós vamos ter médias e pequenas empresas a quem os seus clientes vão pedir: expliquem-me lá como é que vocês cumprem isto tudo, se os vossos trabalhadores estão de acordo com todas as exigências nacionais e internacionais, se a vossa operação tem em preocupação todas as questões ambientais, se a vossa estrutura de governação cumpre também com os objetivos da boa governance. Isso tudo vai começar a ser cada vez mais exigido por esse lado e por um outro lado, que é pelo lado do financiamento. A menos que as pessoas tenham dinheiro do seu bolso para colocar nas operações, coisa que, infelizmente, em Portugal não há muito, nós vamos ter empresas a depender de crédito, seja ele, da banca, de fundos de investimento, do que seja, private equities, etc. E tudo isso vai ser altamente escrutinado, porque esse setor, então, que é o setor financeiro, funciona como o pivô, funciona como um first runner desta matéria. Como eles próprios têm que qualificar o seu portfólio e têm de explicar ao mercado com toda a transparência onde é que estão a pôr o dinheiro, vão escolher os investimentos. Obviamente vão escolher os investimentos alinhando com aquilo que está a cumprir os tais objetivos da taxonomia. A taxonomia não diz o que é que se pode fazer, ou melhor, não obriga a investimentos nem desobriga a outros, mas diz exatamente como é que aquele investimento se qualifica do ponto de vista ambiental. E esta transparência e esta comparabilidade são suficientes para fazer a máquina andar num determinado sentido. E depois os critérios são muito rigorosos, só muito sumariamente e calmo. A taxonomia diz-nos que para uma atividade ser considerada ambientalmente sustentável e alinhada com a taxonomia, tem que pelo menos contribuir substancialmente para um dos objetivos ambientais, são 6, todos eles tocam com o mar, todos eles direto ou indiretamente tocam com o mar, mas os primeiros para os quais já há anexos aprovados são a mitigação das alterações climáticas e a adaptação às alterações climáticas, e depois vem os recursos, proteção dos recursos hídricos e marinhos, vem a economia circular, vem o combate à poluição, vem a proteção dos ecossistemas. Portanto, contribui substancialmente, pelo menos para um dos 6, ao mesmo tempo não prejudicar significativamente nenhum dos outros, é o princípio do do no significant harm, cumprir as exigências mínimas do ponto de vista social e passar todos os testes técnicos de escrutínio. Ora, os testes são muito rigorosos e na taxonomia, que não cobre todas as atividades, há uma que cobre e é precisamente
a atividade do shipping. Cobre em linha com o que já são as relações, a regulamentação internacional da IMO, em linha também com as estratégias europeias para este setor, mas de forma muito clara diz-nos a taxonomia como é que a atividade do shipping pode contribuir substancialmente para um daqueles 6 objetivos, objetivo por objetivo, como é que não prejudica nenhum dos outros, e ainda faltam os atos delegados para os outros 4 objetivos, onde este exercício se vai repetindo. É um trabalho muito exigente, aliás, eu não sei se a SARS Consult está a olhar para isso, mas não está tendo de olhar, porque... Não. Mas tem de olhar, porque as empresas vão precisar de quem veja toda a sua operação, de quem a escrutine, de quem a qualifique, porque elas vão precisar de fazer esse relatório de sustentabilidade. E, portanto, o meu ponto é este. Nós precisamos saber onde estamos, e onde estamos temos já uma ideia mais precisa, porque somos poucos países que temos uma conta satélite do mar. Sabemos que a atividade da indústria da marinha mercante pesa muito pouco na nossa economia do mar. É muito bom que pese mais, eu também acredito que será um motor enorme. Pesará mais também se significar que a nossa economia nas outras dimensões está mais pujante, mas já que queremos fazer diferente. A taxonomia europeia e todas essas exigências são um guião, um farol muito significativo para quem se quer transformar ou para quem quer começar. Então que comece bem e que comece de maneira diferente, porque então a transição que outros terão de fazer e estão a fazer, por exemplo, o Porto de Roterdão tem uma grande estratégia para se tornar o porto ambientalmente mais sustentável, e quem fala em shipping fala em portos, porque as duas coisas estão interligadas. Nós não conseguimos ter embarcações mais eficientes do ponto de vista energético ou utilizar energias limpas se não tivermos as infraestruturas em terra correspondentes, e isso tem a ver com a atividade portuária, só para dar um exemplo, mas nós aqui temos esta possibilidade de vamos atrasados, então se vamos atrasados vamos fazer diferente e vamos fazer melhor, e o melhor é o alinhamento com esta dimensão. E para a primeira conversa... Muitíssimo obrigado. Acho que foi extremamente útil mostrar onde é que estamos e o que pode acontecer. E é sempre em alturas de mudança que há oportunidades. E disse muito bem, Assunção, que nós temos a possibilidade de dar um salto em cima, à frente, e não estar a repetir o mesmo caminho que outros tiveram que trilhar. Eu depois hei de voltar de novo a pegar numa coisa que está relacionada, de facto, com tirar partido desta oportunidade, que tem a ver com a produção científica que temos em Portugal e que não é, por enquanto, ainda muito utilizada, ou não é depois traduzida em termos de tecnologia. Mas temos, de facto, uma base muitíssimo boa e muitíssimo fértil. Eu vou passar agora ao António Belmar da Costa, porque ele está com pressa. Foi reeleito deputado da Assembleia de Campo. Parabéns. E, portanto, vai ter que ser um bocadinho mais cedo. Mas o António Belmar da Costa, eu conheço há muitos anos, é um distinto diretor da ASPOR, que é a Associação dos Agentes de Navegação de Portugal, desde 2000. E a partir de 2014 é o número 1 na Europa de uma federação chamada FOSNAB, a Federação Mundial das Associações de Brokers e Agentes de Navegação de todo o mundo. Nas suas funções no setor marítimo ou portuário, basicamente, António, tu tens o pulso do mercado. No dia a dia sabes o que é que se passa. Eu pedi-te exatamente para partilhar connosco como é que tu vês onde estamos e como é que achas que podemos progredir a partir de agora. Mas é isto. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer na pessoa do Sr. Almirante o convite que me foi feito, e também ao Jorge. Há bastantes anos que falamos muito sobre questões do mar. Digo aqui à professora Assunção, que ela tem a Maria do Mar, sim senhora, e não sabia que ia ser uma filha. Não sabia que ia ser. Eu tenho o Belmar, que vem lá de trás, e nem sabiam que eu ia estar metido também no mar. Portanto, temos alguém comum nesse capítulo. Depois queria também dizer que, tal como ao Jorge, eu faço exatamente o mesmo disclaimer que ele fez de início relativamente à marinha de comércio. Eu também achava que não era importante um país ter uma marinha de comércio. Eu achava que devia ter países que se não desenvolviam sem ter a marinha de comércio. Hoje a minha ideia é totalmente diferente do que eu acho. Eu pensava a marinha de comércio na altura como capitais portugueses. Isso, não é? Exato. E isto é um pouco também como acontece, e já que falámos do futebol, e aproveito para dizer que estamos 4 sportinguistas aqui em cima, não é? Que também não é mau. Mas já que falamos do futebol, eu hoje também olho para a seleção sueca
e vejo ao lado dos Magnussens da vida, vejo os Jorginhos, os Pedrinhos, os não sei o quê, portanto, não é extremamente importante que os armadores que compõem a Marinha do Comércio debaixo da nossa bandeira sejam exclusivamente capital português, não vão ser. Já vimos aqui que nós não temos estoque de capital para fazer face a estas, enfim, um investimento tão intensivo, não vai ser possível, mas é muito importante que nós tenhamos cada vez mais frota debaixo da nossa bandeira. Obrigado. E nesse capítulo, aquilo que eu gostava também de dizer é que nós na ASPOR, na Associação dos Agentes de Navegação, no fundo, representamos praticamente todos os armadores que vêm a Portugal. E aquilo que nós sentimos, à medida que vão crescendo as bandeiras, à medida que vai crescendo o número de navios debaixo da bandeira portuguesa, sobretudo aqui na Madeira, estamos cada vez mais dentro daquilo que nós gostaríamos, que é esses armadores, para todos os efeitos, entre aspas, são também portugueses, e portanto é com muito orgulho que nós os representamos como agentes de navegação. E obviamente aquilo que pretendíamos era que fossem cada vez mais, e eu acho que isso é que é o importante, é em que medida é que nós podemos trabalhar no fundo para que tenhamos mais e mais navios debaixo da nossa bandeira. O Jorge mencionou há pouco, ele é neste momento quem está à frente da Associação for Shipping, mas eu também pertenço à Associação for Shipping e temos trabalhado em conjunto, e nós aí, para fortalecer no fundo a nossa relação com o mar, para no fundo procurar que a sociedade civil perceba claramente a importância de ter o mar, nós temos 3 grandes pilares na Associação for Shipping, que passa a dizer que é, em primeiro lugar, criar condições para ter empresas de shipping em Portugal. É muito importante, mesmo que não sejam portuguesas, e sobretudo já sabemos de antemão que não são portuguesas, de criar as condições fiscais, económicas, para que eles venham para Portugal. Possibilitar, porque sabemos que isso claramente vai trazer riqueza para o país, e é isso que nós pretendemos, é isso que nós precisamos, no fundo. Depois, criar um centro de arbitragem marítima, porque parece-me que há espaço para isso. O Tribunal Marítimo não tem capacidade para hoje em dia, para lidar com tantas questões que nós temos à volta de tudo o que é marítimo. E eu não digo dos grandes casos, mas há muitos casos acessórios ligados com o transporte marítimo que acho que podem entrar num centro de arbitragem marítima, e sobretudo, se for criado em Portugal, teremos uma oportunidade de o expandir para já, de uma segunda fase para os PALOPs, e portanto começar a criar alguma força nesse sentido. E depois criar um centro de conhecimento do mar. Já aqui foi aflorada esta questão, há muito tempo que falamos nisto. É importante que concentremos todo o conhecimento que está disperso, e que o Jorge falou há pouco, que há gente com conhecimento no mar, mas está muito disperso, e concentrá-lo em torno de algo que, no fundo, capitalize toda a inteligência, todo o conhecimento que existe, por forma a que ele seja potenciado e que possamos tirar a riqueza que precisamos também a partir daí. Obviamente que para isso é preciso muito trabalho. Não é com wishful thinking, é realmente trabalhando. E é preciso também olhar para determinados aspectos que nós temos e tentar melhorá-los. Quando eu falei há bocadinho de trazer as empresas de shipping, é preciso claramente reexaminar a questão do tonnage tax, procurar que o tonnage tax não seja só bom, tem que ser o melhor. Para nós ganharmos cota de mercado, precisamos de ter neste momento tudo o que é melhor. Porque nós temos, posso-vos afiançar, e vocês são todos gente ligada ao mar, temos gente capaz, muito capaz, temos neste momento na questão digital capacidade muito grande, mas depois grande parte daquilo que nós temos fica, de certa forma, esbatido pelos custos de contexto que temos, de um excesso de burocratização, de não querer acompanhar o melhor que há lá fora em questão de incentivos a todos os níveis, porque o podemos fazer, e eu tenho a certeza que se fizéssemos esse esforço, que teríamos retorno, e é esse retorno que todos nós buscamos. Portugal continua a ter uma marca fortíssima lá fora no que diz respeito ao mar. É engraçado. Bom, também não é difícil, porque o feito que os nossos descobridores fizeram há uns séculos atrás é de tal forma grandioso que eu viajo pelo mundo inteiro, e viajo bastante, e em todo o lado onde vou, Portugal e o mar têm uma imagem colada. Infelizmente, aqui
cá dentro, o mesmo não se passa. Vivemos muito de costas voltadas e não tiramos partido dessa fortíssima imagem de marca. E eu acho que deveria ser muito mais aproveitada e eu acho que temos que o fazer. É uma obrigação, mas é uma herança que recebemos e que se a deixamos morrer, enfim, não temos perdão. Com isto quero dizer também que outra parte que eu acho que é extremamente importante tem a ver com a extensão da plataforma continental. É um projeto de gerações, é um projeto que não é para nós, é um projeto que é para o futuro, para as futuras gerações. Ficamos o 8º, 9º país em termos da dimensão do mundo, porque temos uma pequena ideia do que isto representa, e vejo politicamente e até na sociedade civil falar-se muito pouco nisto, da importância disto, porque, não sei, parece que é algo que está escondido e não estamos, a meu ver, a preparar ninguém para se amanhã esta questão passar a ser uma realidade, para ficarmos com este território todo e depois não temos gente preparada para trabalhar nas várias valências que isto nos vai proporcionar. Obviamente que também é muito importante ter esta voz forte a nível da IMO, o que também não me parece que tenhamos tido, porque cá está, porque adormecemos no mar. Nós com o Delbardo da Europa, da entrada na Europa, virámos completamente costas para o mar. O Tiago Pitecunha disse isso várias vezes, e é verdade, é uma realidade, e fomos afastando. E hoje não temos, a meu ver, uma representação como poderíamos ter na IMO, e é muito importante, porque acaba por ser aí, a esse nível, que muitas coisas se decidem neste capítulo. E eu até fiz uma brincadeira, quando uma vez estive lá na IMO, que foi sentar-me na cadeira do secretário-geral, estão aqui a ver, da IMO, porque acho que era isto que nós devíamos ambicionar. Nós devíamos pensar em grande nisto. E, obviamente, que não seria já para mim, mas eu voltei a fazer uma brincadeira, há gente qualificada em Portugal que poderia estar lá muito bem, sentada na IMO. Não era esta, desculpem lá. É esta. Há gente qualificada em Portugal que podia lá estar. E, portanto, eu acho que temos gente, o mercado está aí, as oportunidades estão aí, acho que há que aproveitá-las, e aproveitá-las rapidamente, porque não há vazios nisto e os outros têm aproveitado. Relativamente à comparação que foi feita com a Dinamarca, também não acho que seja justo, porque estamos a comparar-nos com uma economia que é dominada pelo maior armador do mundo, que é a Maersk. Eu acho que nós muitas vezes em Portugal temos esse problema. Olhamos sempre para os maiores e apontamos logo ali. Nós temos que perceber o contexto. É preferível dar passos pequenos, mas sustentáveis nesse caminho, do que olhar sempre para cima, porque isso impede-nos muitas vezes de começar a dar os passos. Eu ficava para já por aqui, Jorge. Eu não fui muito ao mercado, mas fui passeando por aí. Então, posso só fazer um comentário em relação à Dinamarca? Eu recordo-me quando estava no governo, foi fazer um roteiro grande por vários países para falar sobre a economia do mar em Portugal e procurar atrair o tal investimento que nós precisávamos. Cada país selecionou, foram 12 países, 14 cidades, e naturalmente a Dinamarca e Copenhaga foi uma visita. E da reunião que tive com várias pessoas da administração pública lá e de investidores, e apresentámos a nossa estratégia para o mar, o comentário foi: que bem que vocês pensam, realmente Portugal e o mar, isso faz muito sentido. Aqui na Dinamarca é lamentável, mar é shipping e não há mais nada para além disso. Portanto, ninguém está satisfeito com o que tem, só para pormos a coisa um bocadinho em termos relativos, e portanto no olhar deles nós estávamos muito à frente, porque tínhamos uma visão que englobava todos os setores e tínhamos ideias para os vários setores, e eles ali, à conta da Maersk, que estavam afunilados no shipping. Mas pronto, não resisti a este comentário. A Maersk é apenas uma empresa de um grupo enorme, que é a AP Moller, que tem muitos outros interesses e tem um peso muito grande na Dinamarca. Pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Mas há um equilíbrio mínimo que é importante a tentar encontrar, mas não vais sem resposta, porque o segundo maior operador marítimo do mundo, e que vai ser o primeiro, muito em breve, que já ultrapassou a Maersk, que é a MSC. Não há medida possível para dizer, mas sim, já é. A Mediterranean Shipping Company, que é a empresa que ajudou a lançar Sines, fazer Sines o sucesso que é,
é uma empresa basicamente controlada por uma família. Aliás, é curioso vocês pensarem, a maioria não, quase todos os grandes grupos de shipping são famílias. São famílias. A Maersk é de uma família, a Timur, enfim, já tem uma coisa diluída. A MSC é de uma família italiana, a CMA CGM é de uma família francesa libanesa. Mas isto não é por acaso. De facto, o negócio de shipping é um negócio extremamente arriscado. E é necessário um tipo de gestão que não se compadece de estruturas muito estáticas e com capacidade de resposta muito lenta. É a natureza de facto E era um negócio de confiança. muito de confiança, exatamente, muito rápido. Não, mas o que eu ia dizer é que eu, enfim, tenho tido muitos contactos com o dono da MSC, o Sr. Aponte, dos meus tempos de Sines, e continuo a ter contactos com ele. E ele veio cá uma vez a Portugal e disse, o Primeiro-Ministro na altura, que se criassem condições iguais ao que eles têm na Suíça, neste caso, que transferia para Portugal a sua sede, onde é uma sede magnífica, tem 4.000 trabalhadores. É um exagero, acho que não vai acontecer, mas mais uma vez, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Há a possibilidade, de facto, de criarmos condições para atrair empresas que se venham sediar aqui para as suas operações em Portugal, porque temos condições muito atrativas do ponto de vista da segurança, que é cada vez mais importante, a segurança. Há um armador grego que fugiu da Grécia, entre aspas, e foi para Portugal, porque o pai tinha sido raptado e queria encontrar um país seguro para trazer as suas operações, foi para a Suíça e ao fim do ano a mulher disse-me ou eu à Suíça, e acabou em Portugal, está em Portugal desde 2008 e é o maior embaixador que eu conheço por Portugal. Ele diz a quem eu quiser ouvir, de facto temos condições, se criarmos as condições em termos jurídicas e financeiras para ter um grande centro de shipping. Mas isto agora é muito em linha do nosso próximo interveniente, que é o Gonçalo Santos, que está acabadinho de sair do governo da Madeira. Foi onde é que está isto? Precisa da minha cábula. Foi chefe de gabinete de uma secretaria, não foi? Sim. Secretaria Regional de Economia. Exatamente, da secretaria. Mas trabalhou durante vários anos e agora voltou a trabalhar numa empresa de promotores alemães, de empreendedores alemães, chamada Euromar, que é o principal responsável pelo extraordinário sucesso do registro do mar. O facto de ter começado a atrair muitos armadores para registarem os navios na Madeira, e eu lancei há uns anos atrás, e está um bocadinho na base da tal Associação For Shipping, lancei um desafio a esses dois alemães, que é muito útil para Portugal ter navios registados na Madeira, mas de certa maneira é um processo administrativo, tem algum valor acrescentado, obviamente, mas que o valor acrescentado seria muito maior se conseguíssemos atrair as próprias empresas para sediar em Portugal. E no fundo foi assim que começou este diálogo. Mas o que eu ia pedir ao Gonçalo era se nos dava um pouco a ideia de como é que todo este sucesso de Euromar e também de uma associação paralela, que é a ISAP, a European International Ship Owners Association of Portugal, portanto dos armadores que têm navios registrados na Madeira, e que é um caso de estudo. Eu acho que de facto é notável a forma como conseguiram pôr Portugal no radar do shipping mundial. E é interessante saber como é que conseguiram, e se podemos sobretudo usar essas lições para extrapolar, para ver como é que podemos atrair também os próprios operadores. Bom, Sr. Almirante, muito obrigado pelo convite, obrigado ao Dr. Jorge também. Eu tenho aqui uns dados, não sei se, como ninguém apresentou... Dá para projetar, não? Como ninguém fez apresentações, mas... Não, é capaz de ajudar, é capaz de ajudar. Um bocadinho do que eu registro na Vila da Madeira. Portanto, nós temos, como o Dr. Jorge Almeida já disse... afastar a cadeira, desculpa. Portanto, a economia do mar em Portugal representa cerca de 3,12% a 4%, os dados são variáveis, e nós somos eventualmente o número 7 na União Europeia em termos da influência da economia do mar no PIB. Este gráfico é muito interessante. Isto vemos basicamente o crescimento do registro de navios da Madeira desde sensivelmente 2013 até agora. Ou seja, e fazemos uma comparação que aqui é propositada entre o crescimento do registro de navios da Madeira e outras áreas da economia marítima em Portugal. Isto não é para dizer que na Madeira se fez um melhor trabalho, não é para dizer nada disso, é para dizer que o grande desafio, um dos desafios da economia do mar em Portugal é diminuir a distância entre estas linhas. E o registro de navios da Madeira pode de facto contribuir para isso.
Portanto, temos aqui, neste momento, temos cerca de 680 navios registados, 52% são porta-contentores, etc. Portanto, estes dados são basicamente enquadramento. E a importância do registro de navios da Madeira começa-se a ver aqui. 85% dos navios registados na Madeira vieram de bandeiras não europeias. Ou seja, o registro de navios da Madeira contribui objetivamente para que a frota europeia volte a ser europeia e não esteja em bandeiras como Panamá, Libéria ou as Ilhas Marshall. Portanto, temos aqui um número que é muito significativo. A outra questão que é muito significativa no registro de navios da Madeira são 156 armadores internacionais com navios na Madeira. A média de idades, e é aqui que se vê a qualidade ou não do registro de navios, é de 9,2 anos, o que é uma das médias mais baixas entre os registros europeus. Significa que os navios são novos, têm qualidade, etc. Portanto, nós neste momento, o Dr. Jorge Almeida disse, e é verdade que a Marinha Mercante Portuguesa é pequena, ou a Marinha de Comércio é pequena, isso é parcialmente verdade. Porque se entendermos os navios que estão registados na Madeira, que navegam com bandeira portuguesa, e que, portanto, em termos de jurisdição, é jurisdição portuguesa, nós temos 6,9% da Marinha Mercante Europeia. Neste momento, somos o quinto maior país em termos de marinha mercante na Europa. Nós temos a perspectiva de tentar, em 2 anos, passar para o número 3, é preciso estarem reunidos numa série de condições, mas ultrapassando a Dinamarca, nomeadamente a Dinamarca. Na frota mundial, como vemos, a União Europeia ainda é, em conjunto, o maior armador, entre aspas, portanto, o espaço com mais navios no mundo. Portugal, tendo a percentagem que tínhamos visto de navios europeus, tem 1,1% da frota mundial. Também não é propriamente despiciente. A nossa ideia, outra vez, é saltar para o top 3 da Europa, como já vos tinha dito, chegando ao top 10 mundial em 2 anos. Nós temos aqui, há aqui um desafio muito interessante. O registro de navios da Madeira, a União Europeia tem, no regime de ajudas de Estado, uma questão que é, aconselha a que 60% dos navios europeus naveguem com bandeira europeia. O que significa que Portugal pode, ou o mar pode atrair, nos próximos anos, cerca de 2.700 navios. E 2.700 navios que vêm de onde? Vêm de países europeus que não cumprem o tal guia de ajudas de Estado da União Europeia, nomeadamente a Grécia, tem menos 1.050 navios do que devia ter para atingir os 60% de cota de bandeiras europeias, a Alemanha, menos 400, a Noruega, a Holanda ou a Dinamarca. Portanto, o nosso mercado de crescimento anda à volta, podemos crescer, ou Portugal pode crescer, cerca de 2 ou 3 mil navios nos próximos 2 anos. Portanto, isto aqui não tem grande interesse, demonstra um bocadinho a qualidade da bandeira, ou seja, o rácio de detenções no Paris-Mo, etc., no Tóquio-Mo, etc., é sempre muito baixa, o que demonstra a qualidade dos navios que estão em Portugal. Portanto, isto saltamos um bocadinho para a frente. Nós temos aqui, isto outra vez é relevante, porque Portugal pode, pela segunda vez, aconteceu há 3 anos, e pode acontecer outra vez para o ano, que é voltar ao quali-ship da Guarda Costeira Norte-Americana, o que significa que os navios portugueses são menos inspecionados e têm mais facilidades nos Estados Unidos. Portanto, estes são... O que é que foi feito até agora? Isto é importante. A doutora Assunção Cristas foi ministra e conhece alguns destes dossiês. Trabalhamos com a doutora Assunção na altura em alguns destes dossiês, até 2015. Portanto, o que foi feito aqui, o trabalho que é feito aqui, respondendo à questão do Dr. Jorge Almeida, o trabalho feito aqui é um trabalho de base. Ou seja, quando a European Mar começou a promover o registro da Madeira, nomeadamente no mercado alemão e depois nos mercados europeus, o trabalho estava quase tudo por fazer. Portanto, o que foi feito até agora foi, desde 2013, fazer um trabalho de base, atraindo armadores de qualidade, entrando, porque Portugal estava na lista cinzenta de todas, do Paris-Mo, do Tóquio-Mo, etc., voltando às listas brancas em virtude da qualidade dos navios, foram assinadas, e Portugal estava atrasadíssimo na ratificação de convenções internacionais
que é uma coisa um bocadinho surpreendente num país que se diz um país de mar, e há de facto convenções internacionais que não tinham sido pura e simplesmente ratificadas. E quando o Dr. Jorge Almeida fala da Marinha de Comércio, e isto já... Eu depois quero falar um bocadinho disso, porque de facto nós temos que fazer um trabalho de base, e a questão é essa, temos que perceber que estamos muito, muito atrasados, e sem querer contrariar a doutora Assunção Crestas, porque eu concordo com o que ela disse, não basta fazer diferente, porque há bases que nós temos de facto de ter. Eu dou-vos um exemplo. Curso de Engenharia Naval na escola náutica na Infante Henrique. Vocês têm noção de quantas vagas ficaram por preencher em Engenharia Eletrotécnica e Engenharia de Máquinas? Em 62 ou 64 vagas, eu aqui posso falhar o número por um ou por dois, foram preenchidas 32 vagas em Engenharia Naval e 0 vagas em Engenharia Eletrotécnica. 0. Não houve um único estudante em Portugal que tivesse concorrido para a Engenharia Eletrotécnica na Escola Náutica Infante do Henrique. Portanto, com isto conseguimos perceber o atraso que temos. Porque o atraso que temos é de facto dramático em muitas coisas. Não quer dizer que nós não saibamos fazer as coisas. Significa que as temos que fazer. Portanto, este é um exemplo. Quando era secretário-geral da ISAP, da Associação de Armadores, tinha contacto diário com alguns dos maiores armadores do mundo, com a MSC, nomeadamente, com o Oldendorf, que é o maior armador em termos granulares do mundo, e com outros, com o Peter Dooley, etc. Nós tínhamos muitas vezes, e havia armadores, nomeadamente, eu conto-vos uma história muito rápida da Peter Dooley. Eles tinham um navio que ia para o Brasil. E pediram-nos, disseram-nos assim, um navio que vai para o Brasil, tendo os portos brasileiros algumas dificuldades de comunicação em inglês, etc., se calhar era útil arranjarmos uma tripulação portuguesa. Foi impossível. Foi impossível arranjar uma tripulação portuguesa. Impossível. Portanto, ou seja, para termos marinha mercante temos de ter gente. Temos de ter marítimos. Acho que temos todos a noção de quantas escolas existem em Portugal. Existe a Escola Náutica Infante do Henrique, de formação superior. Existe uma que fechou agora. Existe a Formar, basicamente é para as pescas. E existe uma coisa pequenina, privada na Madeira, que se chama PTL. Não existe mais nada. Portanto, queremos ter marinha mercante como? Bom, avançando. Portanto, isto foi eu como digo, ou seja, houve uma série de trabalho feito desde 2013, um trabalho feito e aqui eu tenho que fazer um elogio, quer à doutora Assunção Crestas, quando era ministra, quer à doutora Ana Paula Vitorino, à engenheira Ana Paula Vitorino, quando era ministra também, por exemplo, ao doutor Rubaneiras, que ali está, que foi diretor-geral de Política do Mar, como agora, por exemplo, ao engenheiro José Simão, que é o diretor-geral da DGRM. Porque, de facto, houve sempre, da parte do governo português, um entendimento de que o mar era relevante para a economia nacional. Esse entendimento como é evidente, foi ajudado também pelo empenho do Governo Regional da Madeira, quer do governo anterior, quer do atual governo, quer de coligação, na defesa não só do Registro Internacional de Navios da Madeira, como também do Centro Internacional de Negócios da Madeira, que são estruturais e estruturantes para a economia da região, uma região ultraperiférica, como sabem, e, portanto, com algumas dificuldades. Nós estamos aqui, portanto, se quisermos fazer contas, a frota do mar vale 16 bilhões de dólares. Isto é o valor da frota do Registro de Navios da Madeira. Só desde 2013 até agora, os armadores internacionais investiram 20 milhões de dólares a restar navios em Portugal. Neste momento estão 2,3 milhões de toneladas de new buildings, navios a ser construídos, que vão ser registados no Registro Internacional de Navios da Madeira. Portanto, qual é o contributo? E se nós pensamos, é fácil também dizer, mas qual é o contributo que isso traz? Qual é o interesse? Só na emissão de certificados, etc., estamos a falar de 7,1 milhões de euros por ano, 4,6 milhões de euros por ano na Madeira, 2,5 milhões por euros ano na DGRM, com investimento do governo
cerca de 500 mil euros por ano, 400 mil euros por aí. Bem, como é evidente, o problema do déficit não fica resolvido com 7 milhões de euros por ano. Estamos completamente de acordo nisso. Agora, eu também desafio os presentes a encontrarem um negócio melhor para o Estado português, a não ser as multas de trânsito. Porque sem investimento praticamente 7 milhões de receitas por ano, parece-me simpático. Como é evidente, não resolve o problema do déficit, não é por aí. Não é por aí que vamos nos salvar. Portanto, depois tem aqui uma série de questões, como é que o registro de navios contribui para a segurança, por exemplo. Temos aqui, por exemplo, na questão do Sea Rescue, do Maritime Safety, do Maritime Security. Ou seja, por exemplo, a existência do registro de navios da Madeira dá peso a Portugal para que Portugal possa ter um papel relevante em organizações internacionais e em espaços internacionais, por exemplo, na decisão e no comando de forças que combatem a pirataria no Golfo da Guiné, que fazem o Sea Rescue, o salvamento de refugiados, etc., no Mediterrâneo. O Dr. Belmar da Costa disse bem que era muito interessante ter uma presidente um presidente português da IMO. Eu digo já, apoio a doutora Assunção Crestas de caras. Portanto, de caras. Agora, o Registro Internacional de Navios da Madeira dá peso a Portugal na IMO para podermos trabalhar essa questão. Portanto, temos aqui uma série de outras questões que eu não acho... e temos aqui uma questão que é muito interessante, que a doutora Assunção Crestas falou e o Dr. Belmar da Costa falou também. A professora Assunção Crestas, peço desculpa, e o Dr. Belmar da Costa falaram. O Fit for 55, ou seja, o que é que acontece? Até 2030, as companhias de navegação vão ter que diminuir em 55% as emissões de dióxido de carbono. Bem, 55% é um bocadete, sobretudo quando os navios são construídos para durarem 20 anos, 19 anos, 30 anos. Portanto, há navios novos que vão ter que ser adaptados. Aqui há de facto um desafio que, como foi dito já eu gostei muito da expressão, ele disse qualquer coisa como o presidente do grupo de trabalho da União Europeia, está-me a faltar aqui a cábula, mas tudo bem. O senhor responsável aqui pelo programa de combate às alterações climáticas da União Europeia disse, isto vai ser a hell of a problem, mais ou menos a expressão que ele usou. Mas isto para nós é uma oportunidade. É uma oportunidade para os armadores, é sobretudo uma oportunidade para Portugal. E aí entronca no que disse a professora Assunção Crestas, do que disse o Dr. Jorge Almeida ou o Dr. Belmar da Costa. E porquê? Por uma razão parece óbvia. Nós não temos, não há nenhum instrumento de medida que meça o ESG. Ou seja, o que é que nós temos? Temos instrumentos de medida para o carbono, para as emissões de carbono, é fácil de calcular. E o ESG não existe nada. Não existe nada que calcule a governança dos navios, o que se passa a bordo do navio, as questões ambientais, as questões sociais, digamos assim, ou políticas do navio. E isto sim é uma oportunidade para Portugal. É uma oportunidade para Portugal abraçar um projeto em que possa ser criada uma estrutura de medidas ESG para o shipping, e aí sim. Porque isto vai em encontro do quê? Isto não anda. Isso foi o tema da nossa conversa. Portanto, o que é que acontece aqui? Isto será a visão que nós temos para o Registro Internacional de Navios até 2025. Portanto, queremos que o Registro de Navios contribua e seja, de facto... Eu costumo dizer que o Registro de Navios da Madeira é uma ponte. É uma ponte entre a indústria global do shipping e a indústria global do shipping e o mercado e as empresas portuguesas, o Estado português, etc. Só que havia uma canção que eu gostava muito quando era miúdo, eu era muito novo, que era de um grupo chamado Jafomega, que era A Ponte é uma Passagem. Em que a canção era muito simples. E os senhores diziam, a ponto é uma passagem para outra margem. Basicamente era isto. O pop português dos anos 80 não é particularmente criativo. O que é que acontece?
É verdade, a ponte é uma passagem, mas é preciso querer atravessá-la. Quando era secretário-geral da ISAP, eu digo-vos uma coisa, nós fomos contactados por, se eu lhe disser, meia dúzia de empresas portuguesas que queriam contactar os armadores internacionais, eu não estou a exagerar. Não estou a exagerar. Incrível. E essa é uma questão. Nós estamos disponíveis. Nós temos a base de dados, temos os contactos, temos os números de telefone, os telemóveis, eles vêm cá, somos amigos, vamos jantar a casa uns dos outros. Epá, então, queremos ou não passar a ponte? Se calhar não. Se calhar o objetivo não é passar a ponte. Se calhar o objetivo é continuarmos a falar do mar como grande desígnio nacional, continuarmos a dizer que o Vasco da Gama foi muito importante, e foi, continuarmos a dizer que somos um país de marinheiros onde a Escola Náutica Infante do Henrique não tem alunos. Portanto, se calhar esse é o objetivo. Mas se for, não há problema nenhum. Nós cá estamos. Agora, e dizemos isto claramente, várias vezes nos disponibilizamos, e hoje fazemos outra vez, para fazer a ponte entre as empresas nacionais e as empresas e os armadores globais. Não só em termos de novas tecnologias, como em termos de serviços marítimos, etc. Portanto, os armadores estão lá, precisam de serviços. Portugal tem algumas empresas com capacidade para oferecer serviços. Portugal tem estaleiros navais ótimos. Pode fazer manutenção, reparação naval, etc. Portanto, então, é atravessar a ponte. Não é física nuclear. É uma ponte que se atravessa. Ou não. Portanto, temos aqui, outra vez, os desafios europeus para o shipping. Vamos outra vez à redução de emissões. A redução de emissões tem, e esta é outra oportunidade para Portugal. Eu não sou propriamente entendido em portos, nem em navios. Mas uma coisa sei, é muito difícil querer que os navios baixem as emissões quando, por exemplo, não são disponibilizados combustíveis ou infraestruturas nos portos que permitam aos navios outro tipo de carburação ou de trabalho. Portanto, torna-se complicado. Em relação a este Fit for 55, também é uma questão que é importante, que é preciso mais investigação, é preciso mais trabalho de investigação em energias alternativas, em muitas outras questões, e aqui também é uma oportunidade para Portugal. É uma oportunidade para os centros de investigação portugueses, é uma oportunidade para as universidades portuguesas. Eu sei que a Universidade Nova tem feito um trabalho interessante na área marítima, na área do direito marítimo, nomeadamente com a professora Assunção Creixas, com o professor Vasco Weinenberg, que se não estou em erro. Eu sei que o ISCTE abriu há 2 anos um mestrado em Economia do Mar. Portanto, há coisas a acontecer, há de facto coisas a acontecer. Eu sei que o Fórum Oceano tem de facto alguns projetos na área de inovação digital, que são muito, muito interessantes. Ainda a semana passada, ou há 2 semanas, temos o exemplo de uma empresa de logística portuguesa que foi uma empresa altamente inovadora que foi vendida ou comprada por um armador internacional de peso, por um grupo internacional. Portanto, são aqui as oportunidades. Estão aqui. Agora, há tal coisa, temos que as ultrapassar. Eu termino, e peço desculpa que eu acho que ocupei muito tempo, eu perdi-me um bocadinho. Eleanor Roosevelt, que era uma mulher extraordinariamente inteligente, tem uma frase que eu gosto muito. É preciso tanta energia para desejar como é para planear. O que a gente tem que fazer é passar da fase do desejo, da aspiração, para o planeamento. E, sobretudo, para a concretização desse planeamento. Isso aqui é fundamental. E nos deixarmos do grande desígnio nacional, porque quando o mar era o grande desígnio nacional, foi num tempo em que houve planeamento, em que o mar, na prática, era um caminho para o desenvolvimento, para a expansão, etc. Portanto, se quisermos fazer isto, tudo bem. Se quisermos continuar na praia a sonhar com novos horizontes e com... Também é legítimo. Também é legítimo. Muito obrigado. E desculpem se não se importa, ponha só o slide número 3 outra vez. O número 3? Posso, sim. O número 3. Deixa-me ver, tenho que andar um bocado para trás, que são uns poucos. O que falta à vista aqui, obviamente, é o número de estudantes nas escolas Nautical Schools e aumento a tonelagem.
Onde é que estão a ir buscar os tripulantes para estes navios? Tem que ser 50% europeus, é verdade? Não. Mais ou menos, há sempre exceções. Qual é a questão aqui? A questão é, o problema não é só português, o problema europeu. Eu ainda há 3 semanas, o Oldendorf esteve em Portugal, esteve na Madeira. Peço desculpa. Peço desculpa. E portanto, o Fleet Manager da Oldendorf, que é um senhor grego, dizia que o grande problema é europeu. Ou seja, os jovens europeus têm muita dificuldade neste momento em encarar como possibilidade uma carreira marítima. É duro. Portanto, não é. Não só para ficar fora de casa. Isto é um problema de quem está acomodado e quem se acomodou. Agora, no caso da escola náutica, há aqui uma questão que eu acho. Pode organizar. Automatização. Agora, no caso da escola náutica, eu acho que há aqui uma questão que é muito relevante, que é. Nós também temos que perceber uma coisa. Se calhar a imagem que temos de nós próprios como um país de marítimos e de marinheiros e com grande tradição naval, etc., que é parcialmente verdade, se calhar faz com que olhemos para quem vem de fora com alguma dificuldade e com alguma resistência. É impossível um oficial ir para bordo sem falar inglês. Hoje em dia é literalmente impossível. Não é possível, nem do ponto de vista operacional, muito menos do ponto de vista de vida para o jovem. Quer dizer, o Valhar não vai comunicar com ninguém, fala com ninguém. Neste setor Sem falar inglês. O que é que, por exemplo, uma coisa simples, que era importante a escola náutica fazer, perceber, algumas cadeiras deviam ser em inglês. Ou seja, Deixa-me só dizer, a propósito do inglês, que este mestrado em Direito e Economia do Mar, que existe na nova School of Law, portanto, na Faculdade de Direito da Nova, nasceu no final do tempo do governo que eu fiz parte, impulsionado muito pelo Ministério do Mar na altura e também pela Secretaria de Estado do Mar e pelo Vasco Weinberg, que se tinha doutorado em Direito do Mar. Ele não é Direito Marítimo, é Direito Internacional do Mar. Para o Direito Marítimo temos o Duarte Leite Faria e nasceu para colmatar uma falha que se entendeu que existia na formação dos estudantes. E durante muito tempo o mestrado tinha 7 pessoas, 8 pessoas, muito difícil arrancar. E a faculdade fez uma reflexão, fez uma consulta ao mercado para perceber se fazia sentido continuar, se não fazia sentido, se ia fechar ou não ia fechar. E o que é que concluiu nessa consulta? Concluiu que os estudantes de Direito, os que saíam da licenciatura em Direito, não estavam minimamente interessados em estudar aquela área. E porquê? Não era uma área de interesse para as sociedades de advogados, etc, etc, porque essas só estão interessadas se houver atividade económica que depois reclama os seus serviços jurídicos, não é? E, portanto, como não existia, também não existia interesse nesta área. Curiosamente, para os estudantes, não de Direito, mas outros, era uma área de muito interesse. Mas a faculdade decidiu que era suficientemente importante para apostar estrategicamente e decidiu: não vamos fechar coisa nenhuma, vamos insistir e vamos tentar divulgar e vamos fazer algumas melhorias. A coisa andou assim, foi passando de 8, 10 para 12, um bocadinho mais. Quando eu regressei à faculdade, portanto em janeiro de 2020, a diretora da faculdade, e minha grande amiga, disse-me, para além de ajudar o que quiseres ensinar na licenciatura em Direito, eu sou de Direito das Obrigações, Direito Privado, agora ensino Introdução ao Direito aos estudantes do primeiro ano, pediu-me para agarrar o mestrado e para tentar ajudar a dar mais impulso, mais agilidade, etc. Qual foi a primeira coisa que nós fizemos? E, portanto, eu entrei para a agrupação com o professor Marcos Guedes e com o professor Vasco Weinberg. Qual foi a primeira decisão que nós tomamos no Conselho Científico? Foi passar o mestrado todo para inglês. Todo para inglês. Havia a dúvida e houve quem dissesse: bem, vamos perder o mercado dos países de língua portuguesa. Não vamos, porque as pessoas dos países de língua portuguesa também querem ser ensinadas em inglês e também querem tirar os inglês. Para resumir, o ano passado tivemos 18 estudantes, este ano temos 29. E já estamos, o nosso número de clausos é 30, portanto ficámos a pela primeira vez, computar o número de clausos e provavelmente para o ano teremos mais. E, portanto, de repente temos portugueses, temos mais estudantes de Direito interessados, Direito, mas temos outras proveniências várias. E esta mudança, este ano já fizemos mais uma mudança e para o ano faremos mais uma, que é para ser um grau conjunto entre Direito e Economia, portanto a nova SBE, não ser só Direito com algumas cadeiras de Economia, mas também temos muitas opções e transformámos bastante, não quero passar, mas transformámos bastante o grau e a atratividade é muito maior. Portanto, há algum interesse, mas é preciso buscá-lo. Sobre a história de escola náutica, que de facto é perplexo,
Nós temos no polo oposto um outro exemplo. O único curso em Portugal, de nível superior, de licenciatura em Portugal, que está cotado num lugar de grande destaque no ranking de Xangai, é Engenharia Naval do Instituto Superior Técnico. Engenharia Naval e Oceânica. Mudou o nome, é Naval e Oceânica por causa também das plataformas e das energias renováveis, etc. Engenharia Naval e Oceânica está em 6º lugar a nível mundial. Não há nenhum outro curso, nenhuma outra faculdade que esteja tão bem cotado no ranking de Xangai, que é um ranking muito prestigiado. Há outros, mas este também é muito prestigiado. O que é que acontece? Tem uma média altíssima, a 17 e qualquer coisa. As eletrotécnicas, tudo que são as engenharias no técnico estão altamente cotadas, têm todas médias elevadíssimas. O que há é aqui um gap entre o maravilhoso, muito bom do técnico, da Nova, que também tem boas médias um pouco abaixo, mas onde não há naval e oceânica, e depois na escola náutica, que é um outro nível, não consegue atrair. Porque é que não consegue atrair? É um bocadinho estranho. Portanto, do ponto de vista de investigação, há áreas onde Portugal está muito bem. Aliás, do ponto de vista de dedicação de investigadores per capita, nós estamos, enquanto país, logo a seguir à Noruega, primeiro a Noruega, depois Portugal, embora de forma assimétrica nos vários setores. Mas eu acho que o maior gap, esse da formação de base, eu acho que é, e da escola náutica parece-me evidente, mas é um outro que eu conversava aqui com o Jorge, nós não temos empresas e empresários em volume suficiente para criar postos de trabalho, para atrair pessoas e para que as coisas possam andar. Há dinheiro e há muitos fundos a procurarem sítios onde investir, e há muitos fundos internacionais que gostariam de investir em Portugal, mas obviamente todos estes fundos o que é que querem? Retorno, e querem projetos empresariais onde possam alocar o seu dinheiro. Se não há empresários e empresas, também não há maneira desse dinheiro fluir para Portugal. Portanto, o ponto mais crítico, na minha perspectiva, é, por um lado, ter as formações adequadas, mas, por outro lado, sermos capazes de transformar muito conhecimento que existe nas universidades em verdadeira criação de riqueza, atraindo investidores nacionais ou internacionais para fazer esse bom casamento entre conhecimento e empresas e negócios e emprego. E acho que há muitas questões de contexto, certamente, e eu fico muito feliz por ver este resultado, porque foi no tempo do nosso governo que se criou aqui assim o registro da Madeira e, portanto, funciona. E há muitas outras coisas que é preciso que funcionem e outras coisas foram feitas a seguir e bem. Mas, para mim, o ponto está muito aqui, ou o país consegue criar condições para o bom conhecimento que se gera nas universidades seja base de boas empresas, ou, e se calhar as duas coisas, ou consegue atrair as pessoas de fora para fazerem cá os investimentos, e aí sabemos que o mundo é muito competitivo. E os empresários e os investidores vão para o sítio onde têm melhores condições. Já agora, afastando-me um bocadinho da nossa área específica, aquilo que acabou de dizer, Assunção, relativamente aos empresários, nós devíamos era formar empresários, ter escola de empresários, que é o que não temos. Nós aqui em Portugal, o empresário é olhado sempre como um malandro. É o malandro, é o explorador, e devia começar exatamente por aí. Porque não temos agora, mas mais tarde teríamos empresários, e não temos, efetivamente não temos. Nós temos uma questão, por exemplo, eu concordo com o professor Assunção Cristas quando diz que se nós não temos empresários temos que os atrair, é verdade. Para isso, por exemplo, foi criada, e bem, a Tonnage Tax portuguesa, que é de facto um bom princípio. Agora, serve-nos de pouco a ter uma Tonnage Tax que é igual à holandesa. Portanto, se fizéssemos, devíamos ter feito um bocadinho melhor. Porquê? Porque senão os empresários ficam na Holanda, onde vir para cá, porquê? Pelo sol, pela praia, pelo bom clima, pela segurança, são tudo razões, os preços baixos, relativamente baixos, o custo de vida relativamente baixo, etc. São tudo razões interessantes. Agora, os empresários cada vez mais escolhem jurisdições onde fiscalmente são mais favoráveis. Por exemplo, o Dr. Belmar da Costa falou uma coisa, e bem, foi a questão do Tribunal Arbitral do Direito Marítimo. É uma ótima ideia, sobretudo porque aquela decisão completamente, peço desculpa se ofende alguém, mas completamente estapafúrdia dos nossos amigos ingleses saírem da União Europeia,
o Tribunal Arbitral de Londres perdeu a relevância que tem e a centralidade que tem. Portanto, nós temos aqui uma possibilidade forte de trazer para cá parte do que Londres tem. Essa é outra das questões. Temos que trabalhar nelas. E se trabalharmos nelas, acho que sim, pode ser de facto um projeto extraordinariamente interessante. Eu dou-vos, termino só com uma questão. O Chipre, que é uma ilha no meio do Mediterrâneo, área dividida, não a meio, mas dividida, tem 10 mil empregos à volta da indústria do shipping. As empresas de management, empresas de manning, etc. Portanto, porquê é que nós não o fazemos? A questão é essa, a pergunta que nós deixamos é esta, e com essas empresas esta linha diminui. A diferença entre a linha do crescimento do registro navios da Madeira e as linhas de baixo diminui. Portanto, acho que esse é o desafio, é aproveitarmos a ponte e atravessarmos de uma vez. E temos coragem, às vezes, porque também há bons exemplos em Portugal. Por exemplo, recentemente foi alterada a lei das hipotecas marítimas. E pela primeira vez em Portugal, é dos poucos países da União Europeia, se não o único, que conjuga. Já não conta? Não, Já não conta? não, mas conjuga duas coisas, que é, e aqui a professora Assunção vai me corrigir, porque eu sou sociólogo, portanto a parte do direito, não tive a cadeira de direito na faculdade. Portanto, mas conjuga duas coisas, que é o common law e a lei continental europeia. E portanto, isso conseguisse fazer em Portugal. O que é absolutamente fundamental para atrair navios, para atrair armadores de fora. Portanto, se conseguimos fazer isto, nós conseguimos fazer uma série de outras coisas que até às vezes são mais fáceis. Comunicar melhor, comunicar em inglês, responder mais rápido às necessidades dos armadores, criar um grupo de trabalho que trabalhe diretamente com os armadores e diretamente com o registro de navios da Madeira, por exemplo, perceber onde é que nos podemos colocar na questão da medição do carbono e perceber como é que podemos ganhar com isso, perceber que passam ao largo de Portugal 20 mil navios por ano. A costa portuguesa é das costas mais frequentadas, digamos assim, do mundo. E perceber como é que podemos ganhar alguma coisa com aquilo. Passam largo. Mas perceber coisas ainda mais simples do que essas. Por exemplo, no caso das marinas, passam 14 mil iates à volta da Madeira por ano e só agora que se vai fazer um projeto de recuperação de marinas e de atração de iates para passar o inverno na Madeira, etc, etc. Portanto, é trabalhar um bocadinho. Deixa-me dar uma visão um bocadinho mais otimista na transição. Esta visão otimista. Vocês viram a contribuição, é uma contribuição muito positiva do registro de mar, que gera cerca de 7 milhões ou 8 milhões de euros de contribuição para a economia, mas sobretudo a grande contribuição do registro de mar foi pôr Portugal no radar dos grandes operadores marítimos do mundo. E o mar representa hoje 6,9% de GUL dos registros europeus. Sim, sim. Vocês têm ideia, se nós conseguíssemos uma cota do shipping europeu, portanto, das empresas que têm navios registrados no mar e não só, uma cota de 5%, se conseguíssemos atrair para Portugal 5% da atividade de operação que estão ligados a estes navios, e a outros, não é? Isso representava 100 mil postos de trabalho e 7,5 mil milhões de euros por ano de valor acrescentado por aqui. É uma coisa inconcebível. Quer dizer, devíamos estar todos a parar e não fazer mais nada, senão exatamente tentar perceber o que é preciso fazer para promover Portugal, criar condições para que nós possamos realmente construir aqui assim a pouco e pouco um grande centro marítimo. Eu achei interessante, mas a pouco e pouco vocês veem que isto muitas vezes entra pela percepção das pessoas e começa-se a falar nisto não como uma quimera, mas realmente como uma coisa que as pessoas lentamente começam a acreditar. Eu achei muito interessante que ontem no discurso de tomada de posse do Carlos Moedas, aliás, vi que esteve lá, em que um dos projetos, que ele então atira-se ainda mais longe, quer um centro mundial da economia do mar. Acho É extraordinário. E por que não? uma ação de campanha com ele prometeu isso, faria isso, e portanto... Eu não tenho dúvida, a pouco e pouco começa a ter a noção que estamos aqui assim, junto de alguma coisa que pode transformar
Eu diria transformar a economia É a portuguesa. capital Não é? global do oceano, era o que eu dizia Era há 4 anos, sim, era sim, Lisboa a capital global do oceano Sim. e, enfim, agora é uma coligação e essa parte foi uma das partes que passou para o programa aqui de Lisboa. Eu tenho muita esperança que Lisboa olhe finalmente para o mar Eu acho que vai. e que agarre esta oportunidade. Portanto, eu acho que temos aqui sim uma boa notícia, mais um uma player ótima ativo. Sem dúvida nenhuma, sem António. dúvida Uma nenhuma. ótima notícia. Só acho que agora Um temos fator que importante, ajustar não vai entrar em para- detalhes que é complicado, mas o fator importante é esta o famoso imposto de tonelagem. Foi inventado, entre aspas, na Grécia em 1957 para os armadores gregos, em vez de fazer lavagem de dinheiro, pagarem um imposto razoável e portanto, ficarem associados na Grécia sem ter uma desvantagem muito grande com os seus concorrentes nas offshore. Quando a Grécia entrou na União Europeia, e a partir de 2001, a União Europeia aceitou esse imposto de tonelagem como uma ajuda de Estado. Todos os países marítimos da União Europeia passaram essa lei entre 2001 e 2004. Cá em Portugal, não é do seu tempo, por acaso foi da Ana Paula Vitorino, passou em Sabe porquê? 2018. Sabe porquê? Sim. Porque nós tínhamos a troika e não se podemos mexer nos impostos. Pois. E às vezes as pessoas esquecem. Isto foi passado em 2018, portanto a lei, e entre 2018 e 2021, onde estamos agora, não houve uma única empresa a tirar partido disso. Porque a lei não está bem feita. A lei precisa de ser alterada. Portanto, são coisas de pormenor que depois impedem que se consiga fazer aquilo que toda a gente acha que deve fazer. Mas Desculpa, nunca ninguém veio tentar perceber, que isso aqui é extraordinário, Sim. porque é que não há nenhum armador a tirar partido da lei. Isso é que é extraordinário. Não é, Neste momento, sem querer corrigir, há neste momento que é um armador. mas isso é não é ótimo. verdade. Isso é É um ótimo. armador Não, mas eu que estou a se dizer, chama. quando uma lei não funciona e não está a funcionar para aquilo que foi criada, o mínimo que se pede é que se vá atrás do porquê. Pois. Que é para perceber, não é? Se nós que estávamos do lado da economia, todos defendíamos que era necessário o tonnage tax e era algo que nós perseguíamos há muitos anos, se depois não está a funcionar é preciso saber porquê. E é extraordinário porque nunca ninguém mais se preocupou com isso. É parte do problema, é parte do problema. Há um armador que chama-se Sandstone Cruises, que é um armador de navios de cruzeiros que faz cruzeiros ao Ártico e ao Antártico e acho que é a primeira empresa estrangeira a usar a tonnage tax portuguesa. Portanto, não é um caso de sucesso, de facto. Tens de ir embora, não é? António, muito obrigado. Desculpa, mas vou tomar posse. Boa sorte. Obrigado. Queres ir ver o futebol, eu sei. Não, olha, está aí. Boa tarde a todos. Boa tarde, Obrigado. Ok, agora chegamos à parte mais interessante e mais divertida da mesa redonda, é ouvir as perguntas que possam ter e que possam disputar esta conversa. Avança. Primeiro, um comentário quando se falou aqui do sucesso, portanto, das escolas ou dos mestrados de Direito e de Engenharia, portanto, no técnico, há uma particularidade, é que eles não vão embarcar. E esse é que é o problema, digamos, da comparação com a escola náutica, não é? Esse é que é a comparação. A outra questão que eu queria, portanto, dizer, eu sou, digamos, sempre fui um grande entusiasta das iniciativas da sociedade civil e daí ter aderido imediatamente à Associação For Shipping. Ainda não paguei as cotas, mas estou com a associação. Estou com a associação. Ora bem, e estávamos aqui a falar, portanto, das iniciativas da sociedade civil. Ao nível do conhecimento, por exemplo, nós temos aqui no país a Universidade do Algarve, a Universidade de Aveiro, a Universidade dos Açores, uma série de iniciativas. Ouvimos agora há um dia ou dois que o Santana Lopes também quer criar na Figueira da Foz uma faculdade ou um polo virado para o mar e talvez também para as florestas, etc. Mas lá está, são tudo iniciativas dispersas. Pronto. E todos nós sabemos que mesmo que haja imensa iniciativa, tem que haver um elemento diretor por parte do Estado. E eu julgo que aqui, digamos, é que falta. Quer dizer, qualquer coisa, digamos, que dirija todos estes esforços singulares e dispersos, digamos, para um fim que realmente interessa. E entramos na governance, não é? E sem haver os tais incentivos, ninguém, digamos, vai investir em Portugal. E eu pergunto, quer dizer, e a senhora professora, portanto, esteve no governo,
todos nós vimos o resultado dos seus esforços e do que se fez. Também foi aqui dito, portanto, que da parte do poder político, foi o Sr. Doutor que referiu isso, havia entendimento para estas coisas, mais que sensibilidade, havia sensibilidade e entendimento, mas depois falta o tal passo seguinte, a concretização. Encontram alguma explicação racional, digamos, para isto, ou não há? E fico por aqui. Eu, se me permite, muito obrigado pela pergunta. Eu tive um bom ponto de análise, que foi comparar o setor da agricultura e o dinamismo que se vivia na agricultura com o setor do mar. E às vezes, quando perguntam o que é que de mais importante fiz quando estive no governo, eu acho que foi uma lei que se chama Lei de Base de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, que é uma lei liderante, pioneira e que antecipava e antecipa um apetite pelo uso e pelos diferentes usos no mar, que era preciso, à partida, de alguma maneira, regular e utilizar como uma ferramenta de atração do investimento direto estrangeiro para Portugal. Mas o que é que eu senti sempre, até na comparação destes dois setores? Falta de empresários e falta de empresas. Se eu vos dizer, por exemplo, que os fundos europeus para a área da agricultura, num programa integral de planeamento financeiro, estavam na ordem dos 4,5 mil milhões de euros, e os da área do mar andavam em 500 milhões, nós conseguimos chegar a 500 milhões, depois agora eles reduziram um bocadinho, bastante, e na agricultura mais dinheiro houvesse, europeu e nacional, mais projetos de investimento havia. E eles multiplicavam-se, era só termos mais verbas, mais coisas apareciam, era um dinamismo extraordinário. Na área do mar, e aqui estou a falar do mar em todas as vertentes que cabiam nestes financiamentos dedicados ao mar, porque depois há outros financiamentos e outros fundos que poderiam vir para o outro lado, era muito difícil executar. Era preciso ir andar atrás das pessoas que tinham projetos, pedidos para entregar as despesas, para nós podermos reembolsar, para poder executar aquelas verbas. E por isso eu andei no mundo inteiro a tentar atrair investimento direto estrangeiro para Portugal, com a convicção de que havia verbas e faltava massa crítica. Portanto, eu continuo a dizer que o que mais falta são empresas, pessoas que compreendam o mar na sua diversidade e na sua completude. Por isso o nosso mestrado é Direito, Economia do Mar, Governança do Mar, e tem cadeiras que vão do Direito à Economia e muitas opções, porque a ideia é que possam ajudar a ser pivôs para juntar as pessoas que querem também fazer investimento em Portugal, mas essa parte, para mim, é a parte mais difícil. Depois há outra coisa, que é, de facto, em terra tudo se vê. Nós passamos a estrada e vemos. Vemos as culturas, vemos os trabalhos agrícolas, no mar não se vê. O mar tem uma barreira, é que não vai ao mar quem quer, vai ao mar quem tem uma embarcação, vai ao mar quem tem coragem, quem não enjoa, etc, etc. A parte da pesca é uma dificuldade muito grande, porque o trabalho da pesca é muito duro. A União Europeia, eu acho que tem muita culpa, porque durante muitos anos, agora inverteu. Aliás, tenho muita curiosidade e hei de ter, se calhar, uma aluna de mestrado a fazer um trabalho sobre isso, para perceber qual é o impacto disto. Mas durante muitos anos não apoiou novas embarcações, porque fazia equivaler novas embarcações a aumento do esforço de pesca. E como a preocupação era, garantir que as pescas da União Europeia eram sustentáveis e, portanto, que não haveria uma sobrepesca, achavam que o caminho mais fácil para lá chegar era não apoiamos novas embarcações. Ora, como é evidente, um jovem agricultor instala-se com um pedaço de terra que pode nem ser dele, pode arrendar, e começa a trabalhar. Um jovem pescador precisa ter uma embarcação. Se à partida nem sequer pode ter um apoio para a comprar, para a adquirir, com condições de habitabilidade, de segurança, de modernidade, etc., automaticamente não está muito interessado em ficar com a embarcação velha do pai, do avô, do tio, que lá tem alguns apoios para os motores serem mais eficientes, ou para ter alguns instrumentos de segurança a bordo ou de navegação, mas não tem mais do que isso. Mas é diferente com outros países. Nos países europeus é assim. A regra é esta para todos os países europeus. A diferença é que nos outros países, porventura, há mais dinheiro para as pessoas investirem do seu bolso. E em Portugal não há para as pessoas investirem do seu bolso. E, portanto, se não têm apoio, não há investimento. Se têm apoio, há investimento. Portanto, isto olhando para esta parte.
Quanto à questão da dureza de trabalhar no mar e de as novas gerações europeias, ocidentais, que alcançaram um certo nível de conforto, não terem espírito de sacrifício para o fazer, porque eu acho que é isso que se trata, e esse eu acho que é um ponto muito crítico e de alguma forma incontornável, porque as pessoas não vão andar para trás. Aquilo que se fala das novas gerações, dos millennials, aqueles que saíram das universidades há 10 anos, outros que ainda vão sair agora, não é só embarcar. Por exemplo, nas sociedades de advogados, os jovens brilhantes que saem das faculdades de Direito já não querem ter o tipo de trabalho que tipicamente se faz numa sociedade de advogados. 100 horas, de manhã à noite, sem fins de semana, anos e anos e anos a fio. Claro que ganhando bem, com certeza, as pessoas não querem isso. Os melhores alunos estão um tempo, mas depois vão fazer outras coisas, vão se dedicar a outras coisas. Mudou a forma como as pessoas encaram o trabalho. E neste trabalho, que é especialmente duro, mudou superlativamente. Onde é que eu acho que há uma solução à vista, que demora tempo, mas acho que pode resolver, não todos, mas alguns dos problemas. É o que tem a ver com a substituição de tarefas, também a bordo, por toda uma automação e uma inteligência artificial que será capaz, no futuro, de substituir muitas funções que são neste momento desempenhadas por pessoas e pela tripulação. E eu acho que esse é um outro caminho. A par do caminho da sustentabilidade, eu referi o caminho da digitalização. Essa digitalização também tem a ver com embarcações e navios muito mais autónomos. Enfim, já há planos e protótipos de navios que não precisam de tripulação e que navegam sozinhos, e eu acho que o caminho vai ser por aí. Portanto, certamente, como nós na agricultura já não temos, lá está, o jovem agricultor trabalha com um computador, mede, põe lá os sensores na terra, mede se precisa de mais nutrientes e de mais água e de mais isto e de mais aquilo, e tem uma atividade bastante sofisticada, portanto já não está com a enxada na mão. Se calhar para o marítimo e para o pescador e para isso tudo é preciso esse salto. Não sei até que ponto é que seremos capazes de o fazer ou quanto tempo é que demora, mas não tenho muitas dúvidas que numa primeira fase podemos arranjar tripulações da Ásia, com tudo o que isso significa, mas numa outra fase, provavelmente, e se a Europa quer ser competitiva neste setor, tem mesmo que investir nesta parte. Obrigado. Eu concordo com, só para acrescentar uma questão, eu concordo com o que o professor Assunção Cristas disse. Acrescentando uma questão que eu acho que Portugal tem na área da economia do mar, é muito visível, que são os pequenos poderes. Ou seja, os pequenos conflitos de poder entre a empresa A e a associação B e a empresa C e D. Portanto, torna a coisa bastante mais difícil. Em relação, e o que a professora Assunção Cristas disse bem, em relação, por exemplo, à automação, é de facto um desafio, um dos maiores desafios da digitalização, a automação do shipping. Então é também um desafio para quem está a planear o ensino em Portugal, para quem está a planear a formação, também pensar nisso. Ou seja, começar a perceber que eventualmente a forma de ultrapassarmos os outros através da modernidade na área do ensino é eventualmente começar a preparar nestas matérias. Com a base de risco, nunca se saber o que é que o professor vai trazer. Mas pronto, se calhar é uma hipótese. Boas tardes a todos. Eu devia estar calado, mas como sou muito português, é-me difícil, sobretudo perante uma tão ilustre painel e uma tão distinta assembleia. Como o engenheiro Jorge de Almeida deve imaginar, eu discordo praticamente de quase tudo o que se disse. Em primeiro lugar, até acho estranho que numa academia de marinha se fale em economia do mar, porque a economia do mar é uma coisa que não existe. Fala-se por razões de marketing, mas não existe. E se a academia tem algum sentido, deve evocar o Platão, e então deve evocar a verdade. E a economia do mar não existe. O que deveria existir era o sentido de como é que nos afirmamos no mar. E, portanto, ter uma preocupação estratégica que nós não temos. E depois gostamos de nos iludir, porque quando a professora Assunção Cristas diz que às vezes estar atrasado é bom, de facto, quando... Peço desculpa. Quando... Não, pode ser bom nos momentos em que está a haver uma transição tecnológica, por exemplo. Ora, não é isso que se passa. O que se passa connosco é que nos estamos a atrasar pura e simplesmente. Falou na sua lei
muito interessante e muito importante, Lei de Ordenamento do Espaço Marítimo, Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo. No final de 2011, eu organizei, então, com o seu secretário de Estado, o professor Pinto de Abreu, um seminário que respeitava a necessidade de termos um sistema ágil de licenciamento no espaço marítimo, porque sem isso não há investimento no espaço marítimo. Fizemos o seminário, claro, depois era necessário fazer essa lei, etc. Passaram 10 anos, continuamos sem o sistema. E não se fez sequer uma coisa que é elementar, que é um ordenamento do território que conjugando terra e mar, porque há território imerso e há território imerso. E não se faz isso porquê? Não se faz isso pelas razões habituais, mas não tem sentido nenhum. O que deveria existir, porque existe continuidade. Ora, o que nos acontece é que nós vamos passando os anos e vamos vendo que todos falam sempre da mesma coisa, como nunca nada tivesse sido falado. O Centro de Arbitragem, o Jornal da Economia do Mar, falou disso há 6 anos. Ninguém ligou. O problema, por exemplo, de estar agora a descarbonização. Nós temos empresas em Portugal como a Wärtsilä a fazer motores? Não temos. É muito bonito nós termos o registro do mar, que eu, aliás, tenho sido um apoiante, mas é um negócio financeiro. Nós vemos lá em cima a OSTC a construir para o maior armador português, que agora é uma empresa, enfim, é a Louro Azul, não é? E agora pergunto-se, que incorporação nacional de facto é que existe naqueles navios? Nem cabos. Vão buscar fora. Vai ver tudo para viga, etc. Claro, existe lá, as pessoas estão a construir, dá-se emprego às pessoas, etc. Nós não temos uma visão de conjunto. A professora Assunção Cristas foi ministra do Mar. Deixou o Ministério do Mar, presidente do CDS. Eu nunca vi o CDS afirmar com prioridade para Portugal o mar. Este é que é o facto. E nós estamos hoje aqui, só eu termino já, porque senão faço aquele papel terrível que é nas conferências portuguesas, no fim há sempre um que não foi convidado para fazer a conferência e faz outra conferência. Eu também não quero fazer isso. Mas é só para dizer isto. Nós não nos levamos a sério e, portanto, andamos ao longo de todos estes anos a fingir que nos preocupamos com o mar, quando, pura e simplesmente, apenas nos preocupamos com um pequeno negócio que cada um vai fazendo. E esse é o nosso grande drama, essa é a nossa tragédia. Gonçalo, então concorda que ainda há muito para fazer? Podemos melhorar? Eu acho é que não estamos a fazer nada. Praticamente, está tudo para fazer. Então, não é isso. O que eu digo é, por exemplo, nós deixamos de ser portugueses. Quando as nossas universidades começam a querer falar em inglês, então pensem no que o Pessoa disse, quando o Unamuno lhe disse que ele devia escrever em espanhol porque tinha um mercado muito maior, ele disse para isso, então eu escrevi em inglês, que já escrevo desde pequenino. Claro. Portanto, é porque a língua e o pensamento não são coisas que se possam distinguir. Boa tarde, muito obrigada pelas vossas exposições. A minha pergunta vai na linha da pergunta inicial e tenho pena porque foi exatamente o doutor Belmar. É melhor tirar, posso tirar a máscara? Peço desculpa, eu estava a cumprir, portanto, com a máscara. Foi o Dr. Belmar que levantou esta questão, que foi exata, e que depois se falou relativamente até à intervenção de ontem, que foi feita exatamente de se falar no centro do mar, portanto, e a questão de um centro de conhecimento, portanto, do mar. E depois foi levantada a questão relativamente às universidades, e levantou-se a questão relativamente, portanto, aos jovens e da dificuldade de um trabalho no mar. A minha questão vem na linha daquilo que o Sr. Almirante levantou, que é se vocês não consideram que existe uma desarticulação e que tem havido uma enorme desarticulação, nomeadamente em algumas das potencialidades existentes. E penso que a proposta relativamente ao Centro de Conhecimento do Mar, penso que era essa a ideia geral, viria
nesse sentido, porque realmente foi assinalado a questão da Universidade de Aveiro, que tem uma série de centros de investigação que trabalham exatamente nas áreas do mar, até muito mais vocacionado para as questões oceânicas. Temos a Universidade dos Açores, que também tem polos que trabalham nesse sentido. A Universidade da Madeira também teve, em alguns setores, esse tipo de atuação e em áreas completamente diferentes. Portanto, e vamos para a Universidade do Algarve e temos também toda uma série de centros relativamente a isso e que tentam até abrir cursos em vários tipos, não estou diretamente a ver a questão do shipping, mas, por exemplo, relativamente às chamadas indústrias do lazer, que, aliás, em termos dos jovens, o próprio mar tem sido a esse nível uma perspectiva até económica nas indústrias de lazer. Portanto, nós encontramos essa nova, esse novo, vá lá, nicho de informação, esse novo nicho, no fundo, também económico, microempresas, médias empresas que aparecem a esse nível. Nós estamos a falar do shipping, mas a outros níveis. Portanto, se não consideram que tem havido, e um pouco também na linha da intervenção anterior, uma desarticulação, nomeadamente em termos, portanto, de governo, nos vários níveis, porque se nós estamos a falar em termos de formação de superior, nós temos que ver a questão dos cursos, como é que eles são feitos, como é que eles são até acreditados, avaliados, etc. Podemos ter em masters e em doutoramentos, portanto, cursos bilíngues, portanto, em português e em inglês, logicamente, mas também podemos ter uma formação inicial, dentro dos vários níveis. Quando se falava da falta, muitas vezes, de estudantes para poder entrar na escola naval, muitas vezes os jovens que estão a sair do secundário não sabem, não conhecem exatamente esses cursos. E isso acontece. Portanto, muitas vezes fala-se em desinteresse, mas fala-se também naquilo que é um problema grave, que é a questão da informação. Portanto, a minha pergunta vem exatamente nesse tipo de desarticulação, e se nós não estamos também a pensar sempre no pulverizar de soluções, quando se calhar até conseguiríamos articular um pouco naquilo que eu conheço melhor, que tem a ver exatamente com esta questão da formação. Sim, posso responder a isto para dizer várias coisas. Primeiro, quase todas as universidades portuguesas têm atividade científica, académica e de investigação ligada direta ou indiretamente ao mar. E isto organiza-se em polos que depois vão aparecendo e muitas delas trabalham em conjunto em vários projetos. Vai ao CIMAR ao Porto, vai à da Universidade de Aveiro, a do Algarve, todas. Isso é mau? Eu não acho que seja mau. Eu acho que isto é bom. Isto é massa crítica, é pessoas a trabalharem. O que é importante é que as pessoas trabalhem em rede. Mas em 2015, por exemplo, foi criada a rede MARE, junto a 7 universidades, precisamente para se candidatarem a projetos de investigação e fazerem trabalho conjunto na área do mar e na área do ambiente. E há polos MARE, na Universidade Nova de Lisboa, na Universidade do Porto, aqui ali. Portanto, há essa procura de trabalho em rede, existe. E é efetiva e está a funcionar e começa a dar frutos. Portanto, eu percebo que nós temos sempre mais ambição e o Dr. Gonçalo Magalhães passa há muitos anos que fala disto e eu percebo o seu ensejo e a sua vontade de se fazer mais, mas acho que é injusto dizer que não passamos da mesma coisa. Isso não é verdade. Como também não é verdade dizer que não temos economia do mar. Quando nós temos uma conta satélite do mar que nos mede os vários setores e nos diz o que é que cada um contribui, nós podemos dizer que está aquém do que nós gostaríamos. Nós queríamos ter muito mais. Não há economia do mar conceptualmente. Mas eu acho que há economia do mar conceptualmente e do ponto de vista internacional tem a OCDE que tem relatórios sobre isso, a União Europeia tem relatórios sobre isso, tem as Nações Unidas que têm, eu acho que há, aliás, eu vou sair daqui e vou dar uma aula aos meus estudantes precisamente sobre Blue Economy, Sustainable Ocean Economy e o que é que significa uma coisa e o que é que significa outra. Eu acho que o que nós devemos ter como ambição em Portugal até é passar e transportar uma simples economia do mar, uma economia do oceano, para uma economia sustentável do mar, uma economia sustentável do oceano, que é uma economia azul na minha perspectiva. E não sou a única, como pode imaginar, não invento estas coisas sozinha, não estaria a cumprir a minha função académica. E, portanto, acho que existe. Podemos desejar que seja melhor, que seja maior, que seja mais ampla, que seja mais diversificada. Acho que tem na base
já há muito trabalho das universidades, por exemplo, não falámos aqui, mas a robótica marítima, a marinha, todos os veículos não tripulados, de superfície, submarinos, de drones, mas tudo ligado, e está muito ligado à recolha de elementos, à fiscalização de atividades, etc. Por exemplo, fiscalização dos ductos submarinos e dos cabos, que são talvez o que de maior riqueza é transportado no oceano hoje em dia, é a informação que vai para os cabos submarinos. Tudo isso não é ficção científica, existe e Portugal tem trabalho feito nessa área. Aliás, em 2015 nós fizemos na Semana Azul, na Blue Week, fizemos pela primeira vez uma feira da economia do mar, que infelizmente depois não teve seguimento no governo seguinte, mas pela primeira vez juntámos a Marinha. Também lá esteve com muita ligação a uma série de indústrias e também ao nosso sistema científico e tecnológico, e pela primeira vez juntámos todos no mesmo espaço. E dir-me-ão, é muito ou pouco? É alguma coisa, precisa de ser muito mais. Mas é mais do que se imagina e do que eu às vezes continuo a ouvir dizer, como também noutros setores, não era o setor hoje a nossa conversa, estávamos a falar sobre o shipping e, portanto, também não quis desviar para aí, mas na parte alimentar, por exemplo, na parte da aquacultura e na parte da bioeconomia, da biotecnologia, está-se a fazer muitíssimo em Portugal, nomeadamente no setor das algas. Já agora, ligando às energias limpas offshore, onde cada vez mais se estudam modelos e sistemas de ter o aproveitamento da base das plataformas para fazer a aquacultura, nomeadamente de algas. Portanto, eu devo dizer que acho que nós devemos todos ter muita ambição e querer chegar muito mais além e puxar pelas universidades e exigir que elas se liguem mais e que conversem mais e trabalhem melhor em conjunto. Mas rejeito completamente a ideia de que está tudo igual e que está tudo parado, porque simplesmente acho que não é verdade. Só para acrescentar uma questão, eu às vezes tenho alguma dificuldade em perceber quando se fala em coordenação, dargismo, etc. E a pergunta que eu faço, quem é que o vai fazer? O Estado? Ou seja, nós às vezes temos um bocadinho a tendência de fazer em Portugal ou ter aquela ideia em Portugal que alguém tem que decidir. Alguém tem que decidir por nós. É o Estado que vai coordenar. De onde é que surge? E a questão às vezes é um bocadinho essa. Esta opção das universidades de criarem a rede mar, etc., é uma opção de cada universidade, e bem, a opção das empresas promoverem serviços, se associarem umas às outras, se associarem em associações, ao Fórum Oceano, ao Oceano Azul, à Associação do Engenheiro Jorge de Almeida, à ISAP, várias associações, é uma opção também individual das empresas agora, o que é que o Estado, ou quem é que coordena uma espécie de... Tenho alguma dificuldade em perceber a ideia da coordenação, de uma coordenação externa. É só isso. Eu, de facto, tenho algumas dúvidas sobre essa matéria. Sobre a questão do ensino, realmente o técnico tem um curso excelente em engenharia naval e oceânica. No entanto, praticamente o curso vive do Erasmus, caso contrário, quase que não tinha alunos. E temos ao lado a engenharia, como é que se chama? Espacial e não sei o que mais, que está cheia de alunos. Isso, a diferença é, eu gostava que me tentassem explicar porquê. Sobre a questão, agora desculpa que eu vou falar brevemente dos outros pontos. Sobre a questão do tonnage tax, ela varia, a maneira como está redigida e como está posta em prática em diversos países, realmente varia um pouco de país para país. Mas, basicamente, a tonnage tax é uma maneira de reduzir o imposto para os armadores. Porque, em vez de ser um imposto sobre os lucros, é um imposto sobre a arqueação. E, como tal, é um imposto fixo. Ora, não me parece que os nossos armadores pretendam ou achem que vale a pena fazer isso, porque se calhar não têm esses lucros ou de qualquer maneira eles não aparecem e preferem realmente ter subsídios em vez de ter uma outra maneira de atuar no mercado. Não estou a censurar, é assim que sucede, não vale a pena estarmos a contar histórias sobre isso. Agora, em relação às bandeiras de conveniência, e eu peço desculpa que cheguei atrasadíssimo, peço imensa desculpa, mas
As bandeiras de conveniência, o seu estatuto varia bastante de bandeira para bandeira. Claro que, se calhar, a mais simples é a bandeira da Libéria. Bandeira de conveniência, é isso? Desculpe, agora não percebi, mas eu vou fazer a pergunta. Suponho que o caso da Libéria seja o mais simples. Eles têm bilhentos navios na bandeira e, no entanto, são um país, continua a ser um país pobre. Mas há dois pontos que me parece que poderiam ser bastante importantes e que sabe isso muito melhor do que eu, que é que condições é que se impõem ou que se conseguem impor à bandeira, como seja ter instalações administrativas dentro no país de origem, alguns é mesmo fazerem reparações de navios no país cuja bandeira arvoram, e outra, se calhar mais importante ainda para nós, permitir que o estágio de oficiais, quer de ponte, quer maquinistas, possa ser feito nesses navios, o que no nosso caso seria muitíssimo importante e julgo que tem sido objeto já de conversações com a Escola Náutica. Em todo caso, eu gostaria que fizesse favor de tocar estes pontos. Dificuldade em perceber o registro de navios da Madeira ou o mar como uma bandeira de conveniência, mas é uma questão de definição. Em segundo lugar, há aqui uma questão que, indo ao princípio, indo ao final, é de facto um dos objetivos quer da ISAP, quer dos armadores, quer da Escola Náutica, levar alunos para bordo para estagiar. E seria tão mais fácil se, por exemplo, as autoridades nacionais passassem o Watchkeeping Certificate a miúdos que começam, ou seja, para fazer um estágio curricular a bordo. Porquê? Porque o que é que acontece? A taxa de alunos que não vão a bordo durante o curso, não fazem a mínima ideia do que é a vida a bordo e que acabam o curso, vão para a bordo e desistem, a taxa é enormíssima em Portugal. É enormíssima. Aliás, a empresa onde eu trabalho é um grupo e tem uma empresa semi-aberta, ou está aberta, mas com pouca atividade, que é uma agência de manning, que chama-se MMP, Marítimos Manning de Portugal. A quantidade de alunos da Escola Náutica, nomeadamente da Escola Náutica, que nós mandamos para bordo e que por fim de um mês, ou 2 meses, 6 meses, estavam a dizer que iam vir para a terra, é enorme. Porquê? Porque, ao contrário do que acontece na Alemanha, que acontece na Noruega, etc., os alunos portugueses não têm contato com a vida a bordo, os alunos, estou a falar da Escola Náutica, não têm contato com a vida a bordo antes de facto, do término da licenciatura. Essa é uma questão. Eu percebo o que me diz em relação à necessidade ou obrigação que poderia haver das empresas terem, sei lá, ship management em Portugal, ou etc. Eu percebo esse conceito. Isso é a mesma coisa que, e repare, o debate é igual para o Centro Internacional de Negócios da Madeira, por exemplo. Também há quem diga que o Centro Internacional de Negócios da Madeira, as empresas deviam vir para Portugal, criar 200, 300, 1000 postos de trabalho em Portugal, etc. É um conceito, é uma forma. O que eu lhe digo que ia acontecer é que íamos ficar sem registro de navios internacional, da mesma forma que ficaríamos sem centro de negócios. Porquê? Porque não vindo para Portugal, os armadores iam para Malta, para Chipre, para a Grécia, para a Dinamarca, para as Ilhas Marshall, etc. Ou seja, esse ou seria um movimento global, ou então nós sozinhos dificilmente nos chafamos por aí. Portanto, eu acho que a abordagem deve ser outra. Percebendo o seu ponto, percebo perfeitamente o seu ponto, e já o discuti várias vezes, eu acho que a abordagem deve ser outra. É aproveitar as oportunidades que a presença destes armadores trazem para Portugal e tentar passar, de facto, essa ponte. E tem que haver trabalho dos dois lados. Eu reconheço também os armadores, muitas vezes desinteressam-se um bocadinho do sítio onde registram os navios. Mas tem que haver esforço dos dois lados. Mas percebo a sua visão. Não concordo com ela, mas percebo. Desculpa, só mais uma pergunta, porque estamos mesmo em cima da hora, não é? Rápido, mas há muito tempo. Eu gostaria de desenvolver um bocadinho mais este tema, não tenho tempo. Portanto, a questão é o contributo para a descarbonização da navegação. Bom, o que se vê, na realidade, é que
os navios continuam a navegar por propulsão diesel, e portanto não há aproveitamento de energia eólica ou solar como um sistema híbrido de propulsão. Há projetos piloto, não é? Mas a gente não vê na prática isso andar para a frente. Ora, Portugal, o português normalmente é imaginativo. É verdade. Tem uma capacidade de realização na investigação científica e temos meios para o fazer. Podíamos tornar pioneiros nessa área. Esse programa 55, não é? O 55. Sim, for 55. Tem que se reduzir as emissões. Pois eu pessoalmente vejo que isso é possível. Os contentores não podem pôr os painéis. Se calhar com uns macacos elevadores podem-se pôr os painéis lá em cima. Pronto, eu não sei. Há soluções, as áreas dos navios são enormes, não é? Para aproveitar um conceito híbrido, evidentemente não se pode dispensar a propulsão por combustão, não é? Mas ser auxiliada e por geradores eólicos que se podem pôr em várias partes do navio, não é? Eu não acredito que não se consiga reduzir em 50% as emissões de uma forma relativamente fácil. Esta é a minha ideia. E julgo que Portugal podia ser pioneiro nisto. É o apelo que eu acho que é um desafio perfeito para acabar a reunião, porque de facto tem toda a razão. Tem toda a razão e nós temos uma grande capacidade de invenção jogo de ancos, digamos. E claramente é uma aposta que temos que aproveitar. Eu concordo consigo 100%. Não é pergunta. É acabar. É para acabar. Mas não podemos acabar, naturalmente, sem agradecer. Acho que foi uma sessão extraordinária. Eu agradeço muito aqui ao Jorge a moderação que fez. E agradeço à senhora professora, agradeço ao senhor doutor e depois peço que transmitam também, portanto, ao doutor Belmar da Costa. Foi uma sessão enriquecedora. De facto, o texto da sessão de hoje tinha um ponto de interrogação no fim. Que futuro? E ouvimos imenso e continuamos com imensas dúvidas. Sabemos que há futuro, cá estaremos, se Deus quiser, para depois ver se de facto isto anda no bom sentido. De facto, já vimos que há milhentas soluções para andar. Há já vontade, não só ao nível da sociedade civil, vimos aqui excelentes exemplos de pessoas lutadoras e com essa vontade. Vimos também que há quem discorde do papel do Estado nisto. Eu continuo a acreditar que dá jeito e é importante um empurrãozinho, alguma coordenação, mas pronto, podemos discutir, digamos, e discordar nesse aspecto. De qualquer modo, muito obrigado aos dois pela vossa disponibilidade e por aquilo que nos ensinaram e agradeço aqui, digamos, a assistência e uma grande salva de palmas para os presentes.